Petros Cariri é diretor, roteirista, montador e diretor de fotografia. É cearense e filho do cineasta Rosenberg Cariri. Petros é um homem branco, alto e tem cabelos e olhos escuros. No momento da nossa entrevista, está vestindo uma camisa preta e sentado atrás de uma mesa. Quem é Petros Cariri? Meu nome é Petros Cariri, eu comecei a fazer cinema faz mais ou menos uns 20 anos, né? E sou ligado ao cinema desde muito novo, assim, por conta do meu pai, né, basicamente. Eu cresci vendo meu pai fazer cinema, né, acompanhando montagens de filmes e discussões de roteiro, filmagens em si, né, acompanhei alguns longas, assim, muito novo até, né, Caldeirão da Santa Cruz do Deserto, que é o primeiro longa do meu pai, acompanhei um pouco a filmagem, Kurisky Dadá, mais a fase final também, a montagem, né, então eu cresci imerso nesse mundo de cinema e vi algumas projeções também em casa de filmes de 16mm, né, que tinha um projetor lá. Então eu cresci nesse mundo, né, assim, vivendo cinema basicamente, né. Já na adolescência, vivia dentro de sessões de cinema de arte, quando tem cinemas de retrospectiva de cinema alemão na Casa Amarela, eu ia, enfim, e com um acesso muito grande também a filmes. Meu pai tinha uma coleção de filmes, naquela época era VHS, mas a gente tinha muitos filmes assim em casa disponíveis, né, para ver. Então, muito novo eu tive acesso a filmografias inteiras do Kurosawa, do Kubrick, né, o Kubrick era mais fácil de achar, mas, enfim, Kurosawa, Pelestian, Buñuel. E eu cresci vendo muito essa coisa do cinema e vivendo de alguma forma porque eu participava dos filmes. Participava, que eu digo assim, como espectador, né? E eu demorei até para fazer por conta assim, eu tinha sempre um medo de ter uma comparação muito grande com o cinema dele, né? Porque o nome, né, já era grande naquela época, somente aqui no Nordeste, por conta do Kurisky Dadá, e eu ficava um pouco receoso se eu ia seguir ou não. Né? E nessa época eu tinha uma banda e eu não sei se eu ia seguir a carreira de músico também, ficava nessa dúvida. Eu me formei em análise de sistema, coisa que não tem nada a ver com cinema, né? E realmente eu demorei, assim, que eu digo assim, podia ter feito mais novo, né? Porque tinha uma certa infraestrutura para fazer os filmes, tinha todo esse aparato né? E demorei para fazer por conta disso. Eu ia me dedicar à música. Na minha cabeça eu ia ser músico e tal. E quando eu vi que realmente eu não tinha tanto talento assim para música, eu comecei a fazer cinema, porque é o que eu tinha talento de verdade, né? Assim, eu tinha um olhar já para isso de alguma forma. E aí meu primeiro curta foi A Ordem dos Penitentes, foi em 2002. Foi um curta que circulou bem na época, né? Estreou no It's All True, que é um festival de documentário. E foi minha primeira experiência com cinema, mas ainda com temas ligados, assim, de alguma forma ao universo do meu pai, né? E foi meu primeiro curta-metragem. Aí depois disso veio outros, veio A Velho Mar, veio Dos Restos das Solidões. E teve o primeiro longa que se chama O Grão, que aí sim, foi em 2007. Foi um filme que circulou bastante internacionalmente, né? Ganhou o Festival Viña del Mar, ganhou, sei lá, mais de 30 prêmios na época e teve, eu acho, 25 festivais internacionais. E foi o longa que me abriu as portas, assim, né? Porque enquanto é curta-metragem é ótimo e tudo, mas assim, as coisas são diferentes. Quando você entra no mundo do longa é outra relação e já entra num mundo mais comercial, enfim. Os festivais dão outra importância, que eu acho um erro também. Eu adoro fazer curta-metragem até hoje, mas os festivais dão outra importância pro longa, né? Porque são filmes que entram no circuito comercial, né? E foi meu primeiro longa-metragem, de 2007, né? E de lá pra cá eu já fiz 6 longas-metragens, né? Foi o Grão, o Mãe e Filha em 2011, o Clarice em 2015,
O Barco em 2018, o Jangada de Wells, que foi uma parceria com o Firmino, né, que é um parceiro de longa data, porque o Firmino basicamente é roteirista e montador de todos os meus filmes. A gente monta em parceria e faz o roteiro em parceria também. Então ele é uma espécie de coautor comigo também dos filmes, né? E fiz A Praia do Fim do Mundo, que foi 2021, que foi lançado, né? E estou finalizando agora O Mais Pesado é o Céu, que é um filme que eu rodei no ano passado, né, com o Matheus Nastergaile e a Ana Luísa Rios. A gente está para estrear no ano que vem. Acho que ano que vem a gente vai estrear esse filme internacionalmente. Vai começar por fora. Dessa vez eu resolvi começar por fora para depois lançar aqui no Brasil. Você preza por questões sociais quando está produzindo? Eu nem sei te dizer assim, especificamente se eu consigo pensar nisso de forma consciente, assim, sendo bem sincero. Eu acho que eu não penso conscientemente nisso não, mas de alguma forma essas questões sempre são postas no filme. Sem ser de forma consciente, assim, pensar deliberadamente, assim, vou tratar sobre esse tema. Exemplo, o meu último filme, O Mais Pesado é o Céu, é um drama bem, assim, bem denso, de dois personagens à margem da sociedade, estão ali à beira da estrada, em situação de risco. É isso o filme. Então, de alguma forma, é um reflexo do país, da situação que a gente está vivendo, do inferno que foi esses últimos 4 anos, né, do governo Bolsonaro, com crise social, econômica, o país, de alguma forma, assim, pessoas voltando à miséria, né, que foi o que aconteceu nesses últimos 4 anos. E isso, assim, de alguma forma também fala do Covid, desse surto que a gente teve, né, dessa doença horrorosa, que matou um monte de gente aqui no país. E, de alguma forma, se reflete no filme. Mas eu não sei se é de forma consciente, né? O Praia do Fim do Mundo também. Eu até ouvi uma vez o Eduardo Valente falou para mim assim, é um filme que fala sobre o Covid, né? Sobre esse surto que a gente teve, essa pandemia, sem falar na pandemia, de alguma forma. Trata de uma praia, né? Que é no Caraí, que a gente chama Praia de Cearema, que a gente criou uma cidade ficcional, que está sendo devastada ali, né? Então é de forma alegórica, né? Aí você vê uma cidade em ruínas, que na verdade é uma alegoria do Brasil, e uma família se desmanchando ali. Então sempre de alguma forma toca nisso, né? O último curta-metragem que eu fiz foi Um Tempo de Poesia, que é sobre o meu padrinho, Patativa do Assaré, né? E eu falo sobre as minhas memórias com ele, mas na verdade é uma grande desculpa para falar do Patativa do Assaré. O filme é isso, assim, né? Não que ele precise, né, ser relembrado, não, porque é um grande poeta, eu acho um dos maiores do Brasil, sem dúvida, mas é isso, joga luzes nele, de alguma forma. Então é isso, assim, não é que eu pense assim, deliberadamente ou conscientemente, mas acaba abordando esses temas, assim, sempre está ali, o social está ali de alguma forma, e não tem como fugir muito disso, não. Quais os desafios de fazer cinema independente de resistência no Ceará? Eu acho que a grande questão não só para mim, como eu acho que para os meus colegas realizadores, que deveria ter mais editais, assim, né, mais verba para fazer os filmes. Não só para mim que eu falo de uma forma geral, porque tem um monte de gente também querendo fazer. Um monte de novos realizadores que vão surgir, que tem que surgir, até a coisa se renovar. Então, tem que ter editais mais robustos, né? Com recursos mais robustos, assim, para mais gente fazer, tanto que quem já faz, como os novos que vão surgindo, né? E eu acho que é isso, eu acho que tudo esbarra na questão da política pública, assim, de tanto de produção como de formação também, e o mais importante que eu acho, a distribuição desses filmes, como é que esses filmes vão chegar nas pessoas, né? Porque tem um circuito que a gente vê que fala que é de cinema, os filmes são feitos para isso, assim, para ser exibidos. Pelo menos assim, eu faço pensando na sala grande. Mas hoje a gente tem essa lógica de streaming que tem que ser aproveitada também. E tem outras formas de exibição também, que depois que o filme passa por esse 1 ano de exibição em cinema e vai para o streaming, mas assim, tem outras formas de cineclube, enfim. Tem que ver como é que esse filme chega nas pessoas, assim, de forma mais ampla, né? Que é a coisa da distribuição mesmo. Né? E eu acho que com formação a gente está até bem aqui no Ceará, tem né, o Info, tem o curso da UFC de cinema, tem o Porto, né, tem várias iniciativas. Eu acho que tem que investir agora também mais na produção, né? Porque tem muita gente querendo fazer cinema, né? Muita.
E tem muita gente talentosa também e que, óbvio, se não tiver um edital robusto, vamos dar um exemplo aqui. Tem um edital com 10 curtas, para fazer 10 curtas aqui, que foi o último da Secult, do Estado. É muito pouco no universo de quantidade de estudante que tem para fazer, sei lá, é muito pouco, né? E curta-metragem é uma coisa que, cinema na verdade, né? É uma coisa que, por mais que você saiba alguns caminhos, você aprende fazendo, né? Você vai errando e aprendendo e é isso. Eu acho que como qualquer, né? Você vai adquirindo experiência e vai melhorando assim com o passar dos anos e então tem que fazer, tem que errar para poder acertar, enfim, tem todo um e é isso, tem que aumentar as verbas, tem que ter, eu acho que a gente tem que ter um edital muito mais robusto, sabe? A verdade é essa. E cinema, assim, dependendo do tipo de filme que eu tô falando, assim, né? Cinema é uma coisa cara, né? Tem vários tipos de filme, assim. Você pode fazer filme com celular, pegar um celular e fazer um filme, isso eu acredito nisso sim e tal. Mas tem certos tipos de filme que você demanda uma produção maior. Você quer determinado elenco, você, sabe? Tem que juntar as pessoas, então demanda dinheiro, tempo. Filmes que são mais rebuscados, a direção de arte. Tu tá entendendo? Você tem que planejar uma direção de arte. Né? Nesse último filme que eu fiz, por exemplo, Praia de Fim do Mundo, a gente gastou muito em efeitos especiais e nesse tipo de coisa, né? Para compor junto com a direção de arte. Então demanda dinheiro, tempo, técnica, enfim, né? Então o cinema ainda demanda uma certa infraestrutura, que eu acho que o governo devia investir mais nisso, na verdade. A gente passou por 4 anos muito penosos, né? Diga-se de passagem, que foi esses últimos 4 anos do governo Bolsonaro, que o investimento foi quase a zero, basicamente. Mas é isso, a gente passou por isso e estamos aqui. Vamos continuar fazendo cinema, né? Foi feito cinema nesse período de alguma forma, com ou sem edital. Como se dá o gerenciamento dentro de uma produtora de cinema independente? Existem várias formas de fazer, como eu estou te falando. Assim, eu acho que assim, meu segundo filme, A Mãe e Filha, foi eu juntei as pessoas e fui fazer. A gente fez uma espécie de coletivo ali e fui fazer. É um modelo, só que ele funciona uma vez. Eu não posso ficar juntando as pessoas e... Tu tá entendendo? Uma espécie de coletivo, fazer o filme sabendo que o lucro disso aí vai ser mínimo, o retorno vai ser mínimo para as pessoas. E as pessoas, né, enfim, tem que trabalhar, tem que comer, todo mundo tem filho, ou que não tem conta para pagar. Né? Essa indústria ela tem que se de alguma forma retroalimentar. Né? Isso funciona no primeiro estágio. Né? Quando você é jovem é maravilhoso, assim, você tem 20 e poucos anos, tu tá entendendo? É fantástico, você junta os amigos, faz uma ação entre amigos e faz o filme. Né? Mas é uma coisa muito limitada também, porque é um filme que não sei qual alcance que ele vai ter, em termos de produção e tal. Tudo depende da sua ambição. É um tipo de filme, é um tipo de cinema. É um modelo, mas existem vários, né, modelos diferentes. Então eu acho que é isso, a gente vai se adequando de acordo com a situação. Se você, né, tudo vai depender da ambição e do estágio onde você está também.